Fala pessoal, eu sou o Rafael Alpino e esse é meu canal sobre rock. E hoje eu vou falar sobre um dos discos mais polêmicos da história do rock, o Saint Anger, do Metallica, disco de 2003. Para mim é um dos discos mais injustiçados do rock. E eu vou falar nesse vídeo por que eu gosto desse disco. Primeira coisa que eu quero dizer é que se você nunca parou para ouvir um disco inteiro, nunca parou para ouvir uma discografia de uma banda que você diz que gosta, então esse vídeo não é para você, porque eu não te considero um roqueiro de verdade. Acho que todo amante de música, todo roqueiro sério que se preze tem interesse de ouvir os discos da sua banda preferida, aprofundar na discografia. Então se você nem para ouvir um disco, principalmente nem tentou pegar esse disco do Saint Anger para ouvir de verdade, então esse vídeo não é para você. O primeiro motivo pelo qual eu acho que o Saint Anger é um bom disco é porque é o disco do Metallica. E não achem que eu sou um tipo de fã retardado que não sabe criticar a banda preferida, não consegue ver defeito nenhum no seu artista preferido. Muito pelo contrário, eu acho que isso é uma característica de um bom ouvinte de música, um bom roqueiro, saber criticar os seus artistas preferidos. Eu realmente acho que é muito difícil, e pra mim não aconteceu até hoje, no Metallica lançar alguma coisa ruim. E eu vou explicar por quê. Isso acontece principalmente porque eu acho que o Metallica tem um ingrediente especial, que é o senhor James Hetfield. Eu acho ele um dos maiores da história, um cara fora de série, tanto na presença, na voz, nas melodias, no riff, na pegada na guitarra. Então nunca vi nada ruim que ele fizesse musicalmente falando. Minhas análises aqui são sempre de uma forma musical. Eu acredito que esse disco girou muito em torno desse cara, James Hetfield, e ele que, para quem viu o documentário Some Kind of Monster, viu que ele não estava passando por uma fase muito boa. Não só ele, a banda estava numa fase bem complicada, uma crise existencial e de relacionamento entre os integrantes e tal, uma crise de identidade. Porque assim, o Metallica é uma banda verdadeira, entendeu? Eles não conseguem fingir que estão bem, que estão alegres, se eles não estão de verdade. Então, o Saint Anger é um disco verdadeiro, honesto. Os caras realmente estavam no fundo do poço, assim, e eles passaram isso no disco, nas composições. Eu vejo o Saint Anger como vários esboços viscerais, ideias brutas do James, cheio de ódio, sentimento pesado. É um disco pesado demais, é um disco agressivo, violento, barulhento. É rock and roll bruto de verdade. Pra mim é um dos melhores discos no quesito vocal. Eu acho que eu amo a voz do James Hetfield nesse período. Acho que o cara tava entregando tudo assim de uma forma verdadeira e até sem muito cuidado, sabe, com soltando a voz mesmo, berrando. Tem cada berro sensacional dele, cada grito animal nesse disco. Meu, quem não curtia aqueles clipes desse disco daquela época, meu, o próprio clipe de Saint Anger, a banda tocando num presídio, sabe, era animal, assim. O clipe de French, que é sensacional, aquele riff de French que marcou demais, riff simples, mas foda. E acho que minha música preferida do disco, que pra mim é uma das melhores músicas da carreira do Metallica, Unmade Feeling. Acho que é uma música super injustiçada, assim. Eu acho ela, a pegada, a melodia dela, o refrão, os riffs, o vocal do James, eu acho um sentimento, um peso muito bom, assim, muito foda. Então, no geral, eu acho um disco de rock pesado, sincero. Ainda não falei sobre minhas críticas, acho que tem pontos negativos, mas eu acho que tem coisa boa, tem muita coisa boa pra tirar desse disco. Tem grandes riffs, tem
um som pesado de guitarra, a voz foda do James. Então não é aquela coisa, eu vou jogar esse disco no lixo, não dá pra aproveitar nada. Dá pra aproveitar sim, acho um puta disco. Mas também ao mesmo tempo eu vejo alguns pontos negativos, porque ele não é um disco clássico perfeito, ele tem seus defeitos, seus pontos negativos. A primeira coisa que reclamam demais é do som da bateria, que parece uma lata de tinta. Realmente tem um som diferente, mas eu acho que o pessoal exagera muito nesse ponto, nesse argumento. Acho que é um disco de metal, é um disco para ser barulhento e você ficar se importando muito com o timbre da caixa, da bateria do Lars, sabe? Tipo, eu acho um exagero, acho que não dá para jogar um disco fora só por conta do som, da caixa, da bateria. Acho muita frescura, assim, na verdade. Acho que a maioria dos caras que falam isso nunca ouviram o disco inteiro, nunca tentaram parar para prestar atenção mesmo no disco. E eles pegam um argumento qualquer batido aí e ficam usando, repetindo o que os outros falam, sabe? É um disco para ser pesado, barulhento e foi o que o cara quis fazer na hora e eu particularmente gosto. Eu gosto do som da bateria desse disco. Outra coisa que chama atenção é a falta de solo de guitarra do Kirk, né? Na verdade até meio não dá para explicar porque que não colocaram solo de guitarra em nenhuma música. A gente sente falta da participação dele no disco, né? Um disco, você percebe muito mais a atuação do James e do Lars, assim. Não tinha nem baixista na gravação. Faltou essa presença maior do Kirk, que é um guitarrista solo que eu sou fã, assim. Não sei se, às vezes, ouvindo a música, você pensa, nem daria pra entrar um solo aqui, mas mesmo assim, a participação dele, nem dá pra falar que o cara participou do disco, assim. Então é meio estranho você ouvir um disco tão longo, com bastante música e nenhum solo, sabe? Acho que eles forçaram demais com essa decisão, assim, não faz muito sentido. Não fez muito sentido. O último ponto que eu acho é um ponto que eu acho meio ruim do Metallica às vezes, que são as músicas muito compridas e principalmente nesse disco, em muitos momentos deixaram as músicas muito repetitivas. São músicas que são baseadas em riffs simples que se repetem por grande parte da música. Então, muitas vezes a música é uma repetição de um riff simples e você pega e sem muita variação durante a música, né, estruturalmente falando. Então, você pega a música de 7, 8, 9 minutos que na verdade era desnecessário, assim. Acho que toda a música desse disco aqui, a maioria poderia ter 1 ou 2 minutos a menos, assim. Acho que poderia ser um disco de músicas mais curtas, sabe? Já que ele tem essa característica de simplicidade, então ele poderia também ser um disco mais curto, de músicas mais curtas e menos cansativas. E eles poderiam ter pego mais essa ideia do bruto, do simples, do punk rock, do hardcore e ter feito músicas mais curtas nesse disco. Então é isso, eu gosto do disco, gosto da sonoridade, gosto das características musicais que a banda estava passando naquele período. Acho que o Saint Anger acrescentou também na carreira dos caras de sonoridade. Acho que depois do Saint Anger eles adotaram uma sonoridade mais moderna. Eu sinto falta, acho um disco injustiçado, assim, até nos shows eu não acharia ruim de ouvir os caras tocando um Frantic, um Unmade Feeling nos shows, entendeu? Acho que seria bem interessante. Quero fazer uma observação, tem uma música que eu não suporto, assim, acho bem ruim, que é a número 7, Shoot Me Again. É uma música que não evolui pra nada, assim, é uma música bem chata. Acho que é a pior mesmo, insuportável essa música. Fora isso, acho que todas têm algumas ideias boas, coisas legais. Então é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre o disco Saint Anger. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados no canal aí que vai ter mais vídeos sobre rock. Abraço, falou!